aí, caros alunos da Escola Graciema, vamos para mais uma videoaula, porque é hora da história. Vamos lá? Pessoal, caros alunos da Escola Graciema, é com grande prazer que eu venho apresentar mais uma aula para vocês. Eu sou o professor Lucas, professor de História, e estou aqui para tratar mais um tema aí para nossas aulas. Na última aula nós tratamos de imperialismo, fiz uma introdução sobre esse tema, como já foi trabalhado em sala de aula, eu não me aprofundei nisso, e hoje nós iremos para mais um tema que tem tudo a ver com o imperialismo. Então vamos lá. Eu já até fiz um rascunho aqui, porque justamente eu estava gravando para vocês, e aí eu achei que estava filmando e não estava. Então o rascunho já ficou pronto, nós vamos aproveitar esse rascunho aqui para trabalhar nessa aula. Bom, como o tema de hoje é a Primeira Guerra Mundial, é importantíssimo e fundamental que a gente trate de questões como o imperialismo, porque o imperialismo é um fator gerador da Primeira Guerra Mundial, talvez o maior fator que gerou a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial aconteceu principalmente entre os países que são da Europa, ou seja, os europeus. E esses países já vinham criando algumas tensões entre si. O que é tensão? Por exemplo, tensão é quando você está com algum problema com alguém e fica aquele clima ruim de repente acontecer alguma briga, acontecer alguma coisa, todo mundo fica na expectativa, e aí tem-se a ideia de que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Isso é tensão. Ou seja, os países da Europa viviam em constante tensão, principalmente no final do século XIX e início do século XX, ok? Vamos lá. Só lembrando, os países imperialistas são aqueles países que fazem parte aqui do continente europeu. Esses países eram conhecidos como metrópoles, vocês se lembram? Metrópole, aquele que domina. E os territórios de outros continentes, como a África, que já está desenhado aqui, a Ásia, a Oceania, esses territórios eram chamados de colônias. Ou seja, os países daqui dominavam os territórios daqui e extraíam desses territórios todo tipo de recurso possível. Bom, professor, mas e aí, como que foi feito isso? Foi feita uma divisão. Essa divisão foi feita numa reunião conhecida como Conferência de Berlim. Conferência de Berlim porque foi feito na Alemanha, na cidade de Berlim. Essa conferência serviu para dividir o continente africano. Se vocês olharem hoje o mapa do continente africano, vocês vão perceber que ele é inteirinho recortado. E isso não é à toa. Isso se deve ao domínio feito pelos europeus nesse continente e pela divisão feita por eles para dominar esse continente, tá? Então essa reunião que dividiu ficou conhecida como Conferência de Berlim. Quais países foram esses? Eu coloquei alguns aqui, né? Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, mas tiveram outros, Portugal, Espanha, Áustria-Hungria, outros países que participaram dessa reunião e que nessa reunião já gerou alguns problemas. Imagine que você quer muito, tem um monte de presentes num determinado lugar e você tem que dividir esses presentes com um monte de gente, um monte de crianças ou de jovens. E de repente um jovem pega um presente que você tanto queria. Isso vai criar uma tensão. Então a divisão feita aqui gerou tensões entre os europeus. Deu para entender isso? Acho que sim, né? Vamos para a próxima parte. Professor, mas o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Bom, tem tudo a ver. Por quê? O grande motivo, o grande fator gerador da Primeira Guerra Mundial foram justamente essas tensões entre os países europeus, tá? Nós temos um outro fato que foi a morte do Francisco Ferdinando. Essa morte do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, para alguns professores, inclusive, é dada como o grande motivo. Mas não, foi a gota d'água, ou seja, isso aqui foi o menor dos motivos
do início da Primeira Guerra Mundial, mas que encheu o copo pela boca, transbordou o copo, ou seja, foi a gota d'água. O grande motivo são as tensões. Outros motivos, por exemplo, que aconteceram na própria Europa. Muitos territórios europeus, ou seja, dentro da Europa, queriam se ver livres de alguns países. A exemplo da Sérvia, que queria se ver livre do governo austro-húngaro. Então, tanto é que a própria Sérvia, né, um jovem estudante sérvio, é que assassina o Francisco Ferdinando. Uma outra questão que ainda encheu o copo aqui é a questão da Alemanha. A Alemanha era um país que vinha crescendo rapidamente dentro do continente europeu. E esse crescimento acabou preocupando a Inglaterra e a França. Tanto é que a Inglaterra e a França eram inimigas, são inimigas históricas, ok? Mas o fato da Alemanha crescer exponencialmente acabou preocupando a Inglaterra e a França. Então isso também criou mais tensão, tá? Mas a guerra se dá início lá com a morte do Francisco Ferdinando. Dessa guerra, nós vamos ter duas alianças que vão surgir. Então vamos colocar aqui essas alianças, tá? Lembrando que é só uma breve introdução desse tema. Dessas duas alianças, nós vamos ter a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Ou seja, desse lado aqui, ó, nós vamos ter a Inglaterra, a França e a Rússia. E desse lado nós teremos a Alemanha, nós teremos a Itália e a Áustria, Hungria, que hoje são dois países diferentes, tá? Separados, mas que na época era uma coisa só, tudo bem? Então essas são as alianças que vão surgir aqui na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, como é só uma introdução, nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e ficamos para uma próxima. Um forte abraço a todos e bons estudos! E aí, pessoal, acharam que havia se livrado de mim, não é? Mas fiquem atentos às atividades, mandem as atividades pelo WhatsApp, façam no DemandaNet e sigam as orientações que o professor passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!